Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal de cinema. Eu sou o Yasser do Metrô Espacial. E eu sou o Felipe do Rapidinhas do Cinema. E hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos falar de nada mais, nada menos que o grandioso filme Oppenheimer. Eu acho que esse é um tipo de filme que dispensa um pouco de apresentações, porque quando lançou, assim, né, todo mundo tava falando sobre, todo mundo sabe da existência desse filme, goste dele ou não. Virou história já. Virou história também, claro, e o Nolan sempre lança filmes que chamam a atenção. Então, assim, é aquele filme que, goste ou não goste, ele não vai passar em branco, né? Então, acho que todo mundo conhece Oppenheimer. E por que a gente tá fazendo este episódio aqui hoje de Oppenheimer? Bom, quando eu e o Felipe começamos o Cinema nos Trilhos, a gente já tinha assistido. A gente assistiu esse filme no cinema juntos, né? Lá em 2023. Sim. Só que o Cinema nos Trilhos não existia ainda. Então a gente acabou não comentando. A gente assistiu, acho que umas 2 semanas antes de começar, né? Exato, foi alguma coisa assim. Então a gente acabou não fazendo episódio, mas no nosso episódio, uns 2 episódios passados aí, que a gente fez sobre Amélie Poulain, você pode conferir o episódio lá, se você não viu ainda, tá muito legal. E a gente recebeu um comentário da Rebeca Sayuri falando, este é um dos meus filmes favoritos, né, do Amélie Poulain. E realmente a proposta desse filme é contar a jornada da Amélie, em busca da felicidade, tá? E aí ela perguntou aqui, ó, poderiam fazer um episódio de Oppenheimer, por favor? Então por isso que a gente tá fazendo aqui, revisitando o Oppenheimer, que a gente viu antes do Cinema nos Trilhos existir. Grande Sayuri, né, cara? Ela tava na live com a gente de games, não tava? Tava na live que a gente fez lá no Metrô Espacial. Se você não segue o Metrô Espacial também, a gente faz algumas lives por lá, seja no Twitch, seja no YouTube, acompanhando alguns eventos. A gente tá um pouco parado em questão de vídeo, mas deu um voto de confiança, vai lá, se inscreve que uma hora a gente volta. Eu que tá lá já é muito bom também, é conteúdo atemporal, assim. Tem muito conteúdo lá que já tá há muito tempo, então... O canal já existe há muito tempo, já tem muito conteúdo pra você consumir, então pode ir lá. E com certeza vale a pena. Mas, então, vamos lá, voltando pro episódio aqui de hoje, Oppenheimer, né? Pra quem não conhece, conhecido aí como o pai da bomba atômica, basicamente, né? Um título super legal de você ter. Mas, assim, o J. Robert Oppenheimer, então, foi um físico teórico que durante um pouco... estudou muito antes da Segunda Guerra Mundial e foi um dos caras que estudou muito a divisão do átomo, né? Como o átomo funcionava e tudo mais. E foi por causa dessa... Não dessa descoberta dele, mas desses estudos dele que levou aí à construção, então, da bomba atômica. E o filme conta, então, um pouco da vida do Oppenheimer. Eu não diria que conta a vida inteira dele, o filme acaba, tipo, antes dos dias finais dele, assim, mas conta desde o momento ali dos estudos dele na universidade até, então, ali, o pós-guerra, onde ele sofria meio internamente com um dilema moral, assim, de ter construído algo tão tenebroso quanto uma bomba atômica, né? E, então a pergunta que fica aqui para o Felipe é... Felipe, você, assim... Acho que tem 2 coisas que a gente vai acabar comentando aqui, que é a nossa experiência lá em 2023 assistindo no cinema e agora reassistindo, né? Porque reassistir o filme a gente sempre acaba percebendo coisas novas que a gente não tinha percebido e coisa tal. Então é legal esses episódios onde a gente tá revendo algo que a gente já viu pra trazer essas novas perspectivas, principalmente tendo tido tempo pra pensar sobre, né? Porque a maioria dos episódios a gente assiste e já grava, e esse aqui às vezes a gente teve um pouco mais de tempo de refletir durante esses anos. Eu quero saber então qual que foi a sua perspectiva, se teve alguma coisa nova que você não percebeu na época que você percebeu agora, enfim, como foi sua experiência com Oppenheimer? Cara, eu lembro que quando a gente assistiu esse filme, foi em 2023 isso? Foi final de 2023. Fenômeno Barbenheimer, né? Exatamente. E acho que um dos motivos pelo qual entrou pra história esse filme foi isso, né? Teve essa briga, lembra que entre os diretores basicamente não existia. Mas quando a gente assistiu esse filme no cinema, eu tive uma certa dificuldade em entender um pouco da história, porque a gente assistiu numa sala de cinema que ela tinha uns efeitos sonoros, mas tão bons, tipo, o áudio era tão bom e era tão impactante que o meu corpo ficou muito estremecido, e aí, tipo, eu fiquei meio assim, em choque, assim, assistindo o filme, sabe? Então eu perdi muitas das nuances do que realmente estava acontecendo, mas agora não. Agora, quando eu reassisti esse filme, uma das coisas que eu achei mais irônicas é um cara chamado o Oppenheimer, que tinha um interesse profundo em fazer coisas que melhorassem a humanidade, né? Que fizessem coisas que mudassem o mundo. De repente ele se viu ali criando uma arma que destruiria um potencial de destruir, tipo, uma grande força de vida, assim, né? Tipo, muitas coisas, né? E essa foi uma das coisas que eu achei mais legais no filme, quando ele entra nesse conflito, né? Ele fala, putz, eu busquei tanto pela evolução, tanto pelo conhecimento, a nossa vontade de átomo, de fazer a ciência evoluir,
que acabou criando, tipo, uma parada, uma arma, uma coisa que, na mão de um exército de guerra, virou uma coisa de destruir vida, não de aprimorar, não de melhorar a vida. Sim. E esse que eu acho que é uma das coisas que o pessoal meio que critica, assim, o Oppenheimer. A pessoa em si, não é nem falando do filme assim, mas é justamente isso, porque ele que foi o cara que foi lá e avançou os estudos pra criação da bomba atômica, e ele era o cara que depois da Segunda Guerra falava, não, a gente não pode criar bombas atômicas, não sei o que lá, não pode, isso é horrível, né? E o pessoal falou, mas você que criou e tal. Mas assim, é entendível o dilema dele, porque ele era o cara teórico, ele fala isso no filme várias vezes, ele não era o prático, ele não fazia as coisas, ele só estudava as coisas. Só que aí ele se viu num ponto onde ele viu, putz, ele era judeu, né? E ele viu a Segunda Guerra, o Hitler ascendendo ao poder e fazendo campos de concentração e tudo mais, e ele falou assim, a gente precisa parar os nazistas. E então, assim, a motivação dele de ter avançado os estudos e feito a bomba atômica era, a gente precisa ter alguma coisa pra mostrar pro Hitler e falar, olha Hitler, olha o que a gente tem aqui, né? Pra parar. Só que, tipo assim, ele não ficava pensando muito nas consequências, tipo, tá, mas e depois de que acabar a Segunda Guerra? Essa coisa ainda vai existir, ela não vai deixar de existir, essa bomba, né? O que acontece na mão de outras pessoas, né? Porque ele perdeu o poder. Tipo, entendeu? A partir do momento que ele criou um negócio, não tá mais no controle dele agora se vai ser usado, não vai ser usado. Então, tipo assim, ele ficou tão focado em resolver um problema imediato, que era o nazismo, que ele esqueceu das consequências depois disso, assim, né? E aí, por isso que ele teve essa mudança, né? Que o pessoal achou estranho. Ah, nossa, ele que criou, agora ele é contra. O que ele achou que ia acontecer? Mas, tipo... Entendeu? Ele queria algo pra que parasse a guerra, não pra que as guerras fossem infinitas, entendeu? Que fosse uma ameaça, né? Uma ameaça constante. Tipo, temos um poder aqui, se vocês continuarem, nós vamos destruir tudo, sabe? Então acho que isso que o Nolan tentou retratar, assim, esse dilema moral dele, sabe? Dele ter construído algo tão horrendo quanto uma bomba atômica, mas ele não querer que isso fosse usado, sabe? Ele queria que fosse só do, tipo assim, uma carta de, tipo, olha o que eu tenho aqui, né? E não que, de fato, fosse usado. E ele queria fazer antes dos alemães, porque é uma preocupação dele, ali no começo do filme, quando eles descobrem, né? Eles estão ali estudando e vendo jornais, e vendo que os outros cientistas e físicos de outros lugares descobrem, e eles falam, putz, descobriram que dá pra dividir o átomo. E ele fala, putz, dá pra fazer uma bomba. Então, se a gente sabe que dá, eles também sabem. E eles estão 2 anos na nossa frente. Essa era a preocupação deles. Eles falam, os nazistas já estão pesquisando isso há 2 anos, e a gente tá atrasado. E a gente precisa começar a pesquisar. E aí eles ficam tentando. Se eles descobrirem primeiro que a gente vai perder a guerra. Então a gente precisa fazer algo antes. Então fica nessa tensão da guerra, né? De tipo assim, quem vai conseguir fazer primeiro essa tecnologia de destruição que vai acabar com a guerra e tal. E eles não queriam de maneira alguma que os nazistas tivessem uma tecnologia dessa. O que eu acho que o Nolan faz bem, gosta ou não gosta do Nolan, eu sei que tem muita gente que não gosta dos filmes dele e tal, mas uma coisa que o Nolan faz muito bem é criar tensão, sabe? Você fica tenso nos filmes do Nolan e ele consegue, cara. Porque assim, é um filme que meio que a gente já sabe a história. Você pode até não conhecer Oppenheimer antes de ver o filme, ou saber exatamente o que aconteceu, não sei o quê. Mas você sabe que existiu bomba atômica, você sabe que ela foi usada, e você sabe que a Segunda Guerra acabou, e que o Hitler morreu e tudo mais. Mas assim, você, mesmo sabendo da história, você tá lá vendo esses dias, e parece que assim, passa um dia, descobriram isso, e descobriram aquilo, e a gente tá 2 anos atrasado, e a gente conseguiu descobrir, sabe? E você fica tenso, porque parece que você não sabe o que vai acontecer, ou quem que vai conseguir fazer primeiro, ou o que... Você entra na pele daquelas pessoas naquela época, porque eles estavam tensos, né? Eles não sabiam o que ia acontecer. Então eu acho que isso o Nolan consegue fazer muito bem nesse filme, eu acho que é um dos pontos fortes, assim. A narrativa que ele cria ao redor dessa história, que podia ser só uma cinebiografia, sabe? Podia ser algo sem essa tensão, podia ser uma história ali da vida dele e tal. E não é, sabe? Ele focou muito nesse lado pra gente sentir o que era estar ali naquele momento no mundo. Porque, tipo, acho que o mundo inteiro estava tenso, né? Numa guerra mundial, assim, e num período de tensão onde qualquer coisa podia acontecer. Exato. E falando em contar, né, a forma como ele conta a história, diferente de alguns outros filmes aí que a gente já falou, que tem essas viagens temporais, né, que vai e volta, o Oppenheimer, ele é tão bem construído que em nenhum momento eu senti essa confusão de, tipo, não, quando tá acontecendo isso? Em que momento tá acontecendo isso? Tipo, fica muito claro quando a gente vai, sei lá, preto e branco, saiu agora, tipo, é o julgamento dos acontecimentos, são os depoimentos, e aí quando volta pro colorido, fala, não, isso daqui é a narrativa anterior. Mas mesmo a narrativa anterior, ela tem outros momentos, né, tipo, tem o passado, o meio, tem o final ali da criação, e em nenhum momento eu fico perdido nisso, sabe? Então eu achei muito, muito maneiro a forma como ele contou construiu, né, a linha do tempo dessas histórias, mesmo com esses vai e vem. Esse vai e vem ele podia contar tudo de maneira linear, de novo, como a maioria das cinebiografias, né? No começo, estudo, não sei o que lá, vai acontecendo e vai. Só que ele escolheu uma perspectiva diferente pra contar essa história, que é, primeiro, isso que você falou, de ter o presente e o passado, né? E ele fica indo, assim, nesses flashbacks, mas... Principalmente, eu acho que é a questão das cores. Tem várias partes do filme que são em preto e branco, tem as partes que são coloridas. E, tipo, o colorido, ele é a parte
da perspectiva do Oppenheimer. É o que ele viveu, a experiência dele, a tensão dele. Tanto é que nessas partes coloridas que a gente ouve aqueles sons que ele fica ouvindo, né? Não que ele tenha ouvido, mas eu digo assim, ali na perspectiva do Oppenheimer, ele se sente claustrofóbico pelo que ele fez, pela bomba, e a gente ouve aquele som, e ele não consegue se concentrar, um negócio assim. Então você fica tenso. A música, tudo é construído da forma, da perspectiva como ele estava se sentindo, como ele estava perdido, como ele estava pressionado a conseguir fazer o que ele precisava fazer. E aí quando a gente vai pro preto e branco, é uma perspectiva mais neutra. É uma perspectiva que não é do Oppenheimer, é de outro personagem. Então é uma perspectiva assim, o julgamento ali, né, do Strauss, que tava falando, que ia dar um depoimento, não sei o quê. E aí é uma perspectiva mais neutra. Então ele conta a história dessas duas perspectivas, do Oppenheimer e dos outros personagens. Ele mescla isso com as cores. E a questão dos tempos, que ele tá contando ali o presente, aí ele fala, mas quando isso aconteceu? Aí ele vai lá e conta isso. Aí depois disso, ele foi pra tal lugar, aí conta outra história. Então ele fica indo e voltando nesse julgamento no presente, tanto ali do julgamento do Oppenheimer, quanto ali do Strauss, e depois volta pro passado pra contar as coisas ali da perspectiva dele, o que ele tava passando, as coisas que ele viveu. Então é bem interessante, assim, a maneira como ele conta essa história, porque eu acho que essa escolha da narrativa faz o filme ser diferente também, e chamar mais atenção, fora toda a atenção que eu falei que ele causa, assim, na gente. Até porque eu acho que essa ida e volta, assim, né, no presente e passado, também causa tensão. Porque ele tá no julgamento e o cara tá pressionando ele, mas por que você fez isso? Por que você tomou essa escolha? Mas você tava falando com fulano de tal, você acha que a gente nem sabia? E aí volta, e a gente vê a história lá de acordo com a perspectiva dele e tal. Então eu acho que, sabendo que as pessoas estão investigando a vida dele, também é uma maneira de causar tensão na gente. Porque a gente meio que tá descobrindo as coisas, os acontecimentos, a partir da investigação que o pessoal tá fazendo da vida dele, né? Sim. Tipo, o pessoal tá pressionando e a gente tá recebendo essa história em partes, assim como essas pessoas investigando ele estão recebendo em partes, né? Então, eu achei bem interessante essa perspectiva de como eles contaram essa história, sabe? Eu acho que a maneira como eles contaram a história é o que fez o filme ser tão bom, mais do que a história em si, sabe? Sim, porque a história é exatamente isso. A história em si é tipo, o cara criou a bomba atômica, beleza, a gente sabe quem é e ele ficou nesse dilema ético e tal. Mas tem que ser muito bom para você conseguir fazer um filme biográfico sobre uma parada que, teoricamente, assim, é chato, sabe? Tipo, vamos lá, eu não sou o maior fã de ciência, então eu imagino que, sei lá, você pegar um livro, um professor de uma sala de aula te explicar sobre a bomba atômica é chato, sabe? Mas você estar ali no cinema com aquela trilha sonora maravilhosa, o tempo todo rolando, com aqueles closes de câmera fechado no rosto do Cillian Murphy, que você vê os olhos dele e tá, tipo, ele tem aquele olhar meio penetrado, assim, tipo, e você fica, caraca, mano, o bagulho tá muito louco, sabe? Tem alguma coisa muito tensa acontecendo. Então, conseguir criar esse clima de tensão foi muito foda, tipo, é isso que faz a diferença da gente conseguir sentir a vontade de entender um pouco mais sobre a bomba atômica, sabe? Esse clima que foi criado dentro dos cinemas, ali dentro das salas. Meu, quem conseguiu assistir isso numa sala de cinema boa, numa sala de cinema legal, com um som bacana, não aquelas telas chiadas, cheias de furo, meu, com certeza teve uma experiência muito divertida, assim, sabe? E olha que foi 3 horas de filme, quase. Assim. Não, é 3 horas mesmo. São 3 horas mesmo. E aí, foram 3 horas, mas passaram, tipo, muito rápido, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu ia comentar também, porque assim, é um filme considerado longo, né? 3 horas e tal. E tem muito filme, às vezes, que a gente fala isso direto. Às vezes tem filme de 2 horas que a gente fala, nossa, é longo, não quero ver já acabar. E tem filme que às vezes tem 3 horas como esse que você assiste tranquilo, porque ele se segura no que ele faz. E apesar dele ser longo, a edição dele é muito rápida. É frenética, é agitada, né? E é muitos cortes, e passa muitos dias. É tipo, a gente tem que montar um negócio aqui, aí já corta, já tá montado, já tá pronto, já vai pro próximo dia, já montou, sabe? Então é tudo muito rápido, aí vai pro julgamento, aí volta pro passado, não sei o quê. Então a edição é frenética, o que não é usual pra esse tipo de filme, mas sem ser forçado, sem ser aquele filme editado rapidamente porque eles querem chegar logo ali. Não, eu acho que é pra causar essa tensão. Pra mim, é uma escolha deliberada de o filme ser agitado, porque é a agitação que ele teve na vida dele, assim, talvez não realmente, né, talvez nos dias a dias era pesquisa, uma conta matemática, sabe, às vezes é chato no dia a dia, mas assim, a agitação da tensão mesmo, da guerra, do pós-guerra, e principalmente do fato dele estar constantemente sendo investigado politicamente, ele era perseguido politicamente, eles queriam a ajuda dele pra fazer uma bomba atômica, mas ninguém gostava dele. E tanto é que depois da guerra tentaram investigar ele, tiraram ele do cargo, não sei o que, acharam que ele era comunista e tudo mais. E eu acho que essa agitação toda, essa investigação toda, é um paralelo que o Nolan faz entre a agitação das moléculas com a agitação da vida dele, entendeu? Tipo, a agitação da bomba atômica. Tanto que a trilha sonora, não só a trilha, mas os efeitos sonoros todos
culminam nisso. Criam essa agitação, essa tensão, até a explosão, de fato, da bomba atômica, sabe? Então, eu acho que a trilha vai nisso. A trilha, os efeitos sonoros, toda essa agitação, os passos que ele ouve, né? Que fica aquele tchum, 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 que ele sempre ouve durante o filme. É tudo aquela coisa, tipo, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, até o momento que explode não só a bomba, mas explode, tipo, a vida dele, né? Porque ali, a partir do momento que usaram a bomba, acabou a utilidade dele, agora é tipo, vamos perseguir ele, sabe? Então, é esse paralelo entre a bomba atômica em si, a criação e o criador, né? E eu acho que o filme todo faz isso, tanto na edição rápida, quanto na trilha e nos efeitos sonoros, assim, da vida do Oppenheimer, sabe? Eu achei que isso foi uma escolha também muito legal do Nolan pra fazer esse filme. Cara, isso me lembrou muito um pouquinho de Rivais, né? Que a gente tinha falado já nele sobre edição. Que a gente tem aqui no Oppenheimer toda essa agitação, e aí você lembra das moléculas, né? Se agitando também e tal, o tempo todo. E aí a gente tem em Rivais também aquele movimento que o tempo todo as câmeras estão indo e voltando, e parece que eles estão numa partida de tênis também, assim. Que é a proposta do filme, cara. Acho que é a mesma proposta. Lá era pra representar o jogo de tênis, assim, aquele vai e volta do jogo, e aqui pra representar essa agitação da vida e das moléculas, da bomba, e fazer um paralelo, assim, do criador, criação, sabe? Eu achei interessante. E os closes, como você disse, tem muito close, eu acho, principalmente pra mostrar, assim, o personagem, o dilema moral, o dilema interno que ele tem, sabe? Toda hora aquela tensão. Ali do finalzinho, quando ele percebeu que o pessoal ia continuar usando a bomba, na escolha, porque ele tá lá na reunião com o secretário de guerra, e aí o cara fala, onde que a gente vai bombardear? Tem essa cidade aqui. Não vamos bombardear essa não, aqui, porque essa daqui foi onde eu tive minha lua de mel com a minha esposa, então eu não quero bombardear essa cidade não. Sabe, tipo assim, a forma casual como os caras estão escolhendo uma cidade pra dizimar, tá ligado? Sim. E é um negócio assim, casualmente escolhendo aqui uma cidade, assim. E ele percebendo aquilo, ele falou, tipo, cara, que loucura, a gente tá escolhendo uma cidade pra bombardear, tipo... Cara, é um dos maiores problemas, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a ciência tem, né? Essa parte entre ética e moral, tipo, a gente tá desenvolvendo uma parada. Mas o que isso vai causar? Eu acho que antes não existia esse debate tão profundo como a gente tem hoje, sabe? Tipo, não, a gente vai criar uma coisa, mas o que pode acontecer com aquela população? O que pode acontecer com aquelas pessoas, sabe? Então, eu acho que como ele tava construindo uma parada que tava vinculada ao exército, e eles estavam num momento de guerra, o exército só estava usando ele como uma ferramenta. Sim. Tipo, a gente não quer o sequência. A gente quer que você crie uma bomba e vai destruir os alemães. E aí, de repente, o exército civil ali, os Estados Unidos se viu com um poder gigantesco e falaram, caraca, a gente pode não só os alemães, a gente pode ferrar o mundo inteiro. Tanto é que o Oppenheimer, depois que acabou a guerra, depois que eles venceram os alemães, eles falaram, agora a gente tem que compartilhar o conhecimento da bomba atômica com os nossos aliados, né, com a Rússia e tal. E os Estados Unidos falou, não vou compartilhar nada com ninguém, entendeu? Porque se eles estão fazendo, a gente tem que fazer mais, entendeu? Aí começou a entrar na Guerra Fria ali de novo, porque, tipo assim, se a gente tem isso... Porque assim, a partir do momento que os Estados Unidos teve a bomba, a Rússia, os outros países falaram, agora a gente tem que fazer uma também. Aí os Estados Unidos pensando, se eles vão fazer uma também, então a gente tem que fazer mais. Então, aí entrou em todo esse processo. E o Oppenheimer, ele não, cara, a gente tem que compartilhar o conhecimento, a gente tem que compartilhar pra eles conseguirem fazer também, porque se eles souberem como é que faz e a gente sabe como é que faz, ninguém vai fazer porque não vai ter necessidade, entendeu? E aí ele ficou nessa luta, tanto ele entrou nessa luta pra parar, eles queriam fazer, a partir daí, a bomba, então, de hidrogênio, que era mais forte, e eles começaram, e o Oppenheimer se negou a tentar fazer a bomba de hidrogênio, né, e foram nessas pesquisas e tal, por isso que ele também foi investigado, pra falar que ele era comunista, não sei o quê, e pra tentar falar que ele tava passando conhecimento pra Rússia, né, de forma ilegal, assim. Enfim, e aí acabaram com ele, basicamente, né? E até como o próprio Einstein depois fala no filme, né? Tipo, eles vão te botar numa sala, vão te dar uma medalha e vão esquecer que você existe, tá ligado? Só pra... Tipo assim, não é pra... Essa medalha que eles estão dando não é pra você, é pra eles. É basicamente isso, assim, que é um negócio interessante. Olha o que nós fizemos aqui. E outra coisa que eu acho que teve no filme, que é interessante, que ajuda na tensão também, é que ele criou meio que uma narrativa. Além de tudo isso que a gente falou, ele criou uma narrativa de herói e vilão ali, né? Porque ele tem o Oppenheimer, assim, como o perseguido, o herói, o cara que tava tentando fazer as coisas. E eles botam aquele Lewis Strauss, que é o Robert Downey Jr., como o inimigo dele, né? Tipo, é um cara que colocou ele ali, só que por inveja, sei lá, por ego, ele começou a perseguir também o Oppenheimer e fazer de tudo pra derrubar o Oppenheimer e ser uma das causas do Oppenheimer ser investigado, porque ele ficou espalhando ali boatos, isso e aquilo, sabe? Usou o poder de manipulação que ele tinha e o acesso às pessoas que ele tinha pra investigar o Oppenheimer, assim. Eu não sei como que é a história real, eu não fui atrás de saber, tipo, realmente quem foi o Strauss e o que ele fez,
Mas o filme pinta ele ali como o cara, tipo, super egocêntrico, que falou, não, uma vez o Oppenheimer falou ali com o Einstein parou de olhar pra mim, então com certeza ele falou mal de mim pro Einstein. E aí ele passou a vida inteira perseguindo o Oppenheimer por causa de uma conversa, que ele nem sabe o que aconteceu na conversa, sabe? Um cara, aquele cara com invejinha, né? Com a invejinha do prestígio aparentemente da mente brilhante que o Oppenheimer deveria ter na época, né? E aí ganhou esses holofotes todos, né? E aí, tipo, principalmente porque o filme pinta o Strauss como um cara, assim, que ele não era cientista, ele não era físico, mas ele tinha, tipo assim, controle e acesso a isso. Ele fez o instituto, ele chamava os físicos pra participar, ele meio que financiava isso, então ele era o cara que tava ali no meio, né? Então todo mundo olhava, ele era influente. Então assim, olha o cara que trouxe os cientistas juntos, olha o cara que, olha, sabe, todo mundo era amigo dele, porque, não, olha só, quem financiou esse projeto foi ele, eu sou cientista, mas ele que financiou. E o Oppenheimer, ele era o cara do tipo assim, tô nem aí, sabe? Então eu acho que ele falou, todo mundo puxa o meu saco, o Oppenheimer não. E aí ele deve ter achado, putz, o Oppenheimer, ele é egocêntrico, só que era ele que era o egocêntrico, né? O próprio Strauss era egocêntrico. Então achei legal que eles construíram essa tensão, embora, claro, o Nolan deve ter inventado muita coisa, porque, por exemplo, um dos pontos centrais que faz o Strauss não gostar do Oppenheimer é a conversa que ele teve com Einstein. Só que, tipo, a gente nem sabe se essa conversa existiu, e mesmo que o Strauss tenha visto eles conversando, ele não tem como saber o que o Oppenheimer conversou com o Einstein. A única pessoa que sabe o que foi conversado ali foi o Einstein e o Oppenheimer, se é que essa conversa existiu. Então não tem nem como o Strauss, nem muito menos o Nolan saber, né? Então ele inventou aquilo ali por um motivo narrativo, que é o que começa o filme, basicamente, né, com essa conversa, e depois culmina no final. O filme termina quando ele revela o que é essa conversa. E aí tem uma frase de efeito e tudo mais, assim. Então eu achei legal, porque além da edição, além da trilha, além da tensão, além do paralelo com a bomba e as moléculas se agitando e a explosão, ele ainda colocou essa herói versus vilão, assim, ali pra ter. Então tem muita coisa nesse filme que o Nolan fez que cria tensão, sabe? Então não tem nenhum momento do filme que você fica, tipo, agora eu tô tranquilo. Não tem momento de tranquilidade no filme. Falando sobre Strauss e essa conversa com Einstein, foi uma das coisas que eu vi a galera criticando na internet, falando que o Nolan não tem nenhum compromisso com a verdade, nenhuma moral, sei lá, uma coisa assim relacionada à verdade, porque ele simplesmente inventou uma história. Só que, cara, vamos lá, não é um documentário, né? Tipo, é um filme dramatizado e tal, é uma história que tá querendo ganhar o Oscar. Porra, então assim, tem aquela licença poética, né? Licença poética que a gente fala. Tipo, porque acho que assim a história fica melhor, sabe? Na minha cabeça fica melhor se tivesse gancho. Exatamente, é porque não é, como você disse, não é um documentário e não é nem uma biografia, uma cinebiografia. E geralmente a maioria, assim, 99% dessas cinebiografias, elas vão inventar coisa, porque a ideia é contar uma história empolgante, seguir aquele padrão de roteiro, jornada do herói, não sei o quê. Então, tipo, ele inventa coisas pra fazer sentido na narrativa. Ele inventou essa conversa com Einstein, talvez ele tenha aumentado essa rixa do Strauss com ele. Às vezes tenha sido um negócio super bobo e ele falou, não, vou focar nisso, vou fazer algo melhor. Sabe, é lógico, às vezes o que muitas vezes acontece nessas cinebiografias? Você altera a data de certas coisas pra combinar com outras dentro do filme, pra que aquelas coisas, aconteceu junto, sabe? Mas na verdade não, às vezes aconteceu com 2 anos de diferença. Então é lógico que nesses filmes tem uma licença poética. Ok, entendeu? Não é um filme pra... Você não vai assistir esse filme pra aprender história, você vai gostar. Tipo assim, você já tem que meio que saber a história pra chegar no filme e falar, nossa, olha que legal, né? Fizeram uma representação aqui. Mas lógico que você tem que tomar como uma liberdade poética e não achar que o acontecimento do filme aconteceu de verdade. Se você quer falar, tipo, aconteceu isso, você vai lá e estuda a história específica daquilo, né? Documentos e tal. Mas não é um trabalho de escola com isso não, hein? E, cara, esse filme... Assim, a gente falou da música e tal, a fotografia também eu acho que é impactante, assim, desse filme. Assim, cara, filmes do Nolan, né, ele sempre grava, tipo, IMAX. Eu não tive a oportunidade de assistir em IMAX, a gente assistiu no cinema normal, mas eu acho que pra quem assistiu, assim, em IMAX, deve ter sido, tipo, um absurdo esse filme, né? Então imagina aquelas explosões, aqueles efeitos, aqueles closes no rosto do Cillian Murphy. Tipo, em IMAX deve ter sido uma experiência tremenda, assim. O som do nosso cinema que a gente foi assistir foi muito bom, mas a tela era uma tela normal, né? Mas, cara, e a fotografia, os enquadramentos que ele usa, eu acho que isso, assim, em todos os filmes do Nolan, ele sempre pensa em IMAX, ele sempre pensa no espetáculo, então acho que enquadramento, fotografia é sempre muito, muito incrível, sabe? Os efeitos da explosão que a gente vê, sabe? Isso antes mesmo da bomba atômica explodir, a gente vê o Oppenheimer tendo essas visões, né? Então é muito legal, assim, a forma como ele constrói. E não tem como não mencionar, acho que como todo filme do Nolan, ele não guarda dinheiro, né? Economiza no elenco. Porra, cara, não, nem um pouco. Quem quer? Nós temos o Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, a Florence Pugh, o próprio Cillian Murphy.
Teve aquele Rami... Alguma coisa que fez o... Rami Malek. Rami Malek também. Cara, tantos atores aqui que apareceram nesse filme, assim, que eu lembro que quando eu tava no cinema, eu já sabia dos principais ali, de repente começou a aparecer, eu falei, nossa, meu Deus, não acaba, só aparecendo gente aqui. Muita gente. Não, mas eu acho que uma coisa que o Nolan deve ser, ele é muito, muito bem relacionado, então acho que às vezes, de repente, o custo deve baixar um pouquinho ali, e também os efeitos, né, parece que esse filme teve vários efeitos, assim, e alguns foram práticos de simular a explosão e tal, não preciso ficar fundo nisso. Mas... Tinha até um meme na época, né, do tipo... Porque tem essa daí na internet isso que o Nolan... o Nolan não usa efeitos especiais, ele faz todo efeito prático, né? E aí, então, inclusive, ele vai bombardear o Japão de novo, só pra gravar a cena do filme. Os caras teve essa piada. Mas assim, eu acredito que muitas das bombas ali que a gente viu, lógico, né? Não era uma bomba atômica, mas uma bomba em menor escala ali, né? Até porque muitas coisas que ele grava prático, que não é efeito especial, ele grava miniatura. Ele não grava uma coisa na cidade real. Ele grava numa cidade, tipo assim, 1/6 do tamanho, coisa assim. Então ele deve ter feito uma dessas explosões pra usar. Você coloca a câmera ali no ângulo certo e tudo parece absurdamente gigante. E na verdade é uma bombinha pequenininha caindo ali, né? Um calinho caindo. Então assim, é muito comum gravar em miniatura. E quando a gente fala miniatura, não é uma maquetezinha de escola, né? A miniatura é do tipo uma sala de 20 por 20, mas é menor do que uma cidade. Então assim, mas é legal. Com certeza ele usou muita coisa prática, mas o Nolan usa sim efeitos, tá? Menos e mais controlado, mas é lógico. Todo filme não tem como você fazer um filme sem efeitos, ainda mais um filme desse. Então, efeitos tem. Mas é assim, é muito bem construído, é muito verossimilhante e tal, é muito convincente. Então, a gente... Não é aquele filme que a gente olha e fala, olha só, efeito tosco, sabe? De fundo verde aqui. Não, é muito bem feito, é muito bonitinho mesmo, cara. E eu não sei, pra mim aqui, meio que já tá encerrando, você acha que esse filme aí valeu todos os Oscars que ganhou, todas as premiações que ganhou? Eu não lembro quais foram os prêmios que ele foi indicado, nem quais ele ganhou. Melhor filme, ganhou de melhor filme. Sim, ganhou de melhor diretor, ganhou de melhor ator e melhor ator coadjuvante. Ator coadjuvante pra quem? Pra Robert Downey Jr. Pra Robert Downey Jr. E ele ganhou de melhor ator. Olha, eu não lembro quais filmes estavam concorrendo na época do Oscar. Eu também, pior que eu não lembro também. Mas eu tenho uma vaga memória de que eu lembro que eu fiquei tipo, putz, eu não sei. Eu gosto de Oppenheimer, mas eu queria que outro filme ganhasse. Eu lembro que na época eu tava meio dividido, assim. Eu fiquei também, mas eu acho que eu tava muito mais pelo tipo... estão falando demais dos filmes. Não, pior que não foi isso. Eu acho que é porque é que assim, é difícil. Geralmente tem um ou dois filmes ali que você fala, nossa, os dois são muito bons, os dois merecem, né? Mas eu tava torcendo mais pelo outro. Mas eu não acho ruim, assim, que o Oppenheimer tenha ganhado. Eu não acho que, tipo, nossa. Porque às vezes acontece, né? De um filme ganhar e ele ser, tipo, o pior dos 5 lá, dos 10 escolhidos, é o pior e ele é o que ganha, né? Não tem nada a ver. Mas eu acho que não. Acho que, assim, era entre este e o outro filme e ia ganhar um dos dois e tudo bem. Acho que sim. Acho que pra melhor filme, melhor diretor, tudo bem. Eu acho que daria pra dar chance pra outra pessoa. O Nolan acho que já deve ter Oscar de outras coisas. Posso estar enganado, não sei. O Cillian Murphy, acho que sim, é legal ele ter ganhado o Oscar. Eu acho que foi legal. Acho legal também. Pro Cillian Murphy. Pro Robert Downey Jr., eu não sei, de novo, eu não sei quais estavam concorrendo. Mas eu acho importante pra ele, pra tirar aquela coisa, tipo, ele tinha acabado de sair da Marvel, né? Tinha acabado o Ultimato, não sei o quê, Homem de Ferro. Então, tipo assim, foi a chance de falar assim, eu sou mais que Homem de Ferro. Eu tenho um Oscar agora, sabe? E aí ele me vai e volta para Doomsday. Mas agora ele não é mais o Robert Downey Jr. Agora ele é o vencedor de Oscar Robert Downey Jr. Agora ele pode cobrar mais, você tá entendendo? Ai, cara. E aí... Mas eu acho que valeu também. Mas eu acho que foi, tipo assim, a chance dele falar, olha, eu sou mais do que Homem de Ferro. Mesmo que eu faça esses outros filmes, eu não sou só aquilo, eu não sou só filme de herói, eu não sou só blockbuster, eu sou filme, tipo, mais artístico. Embora Oppenheimer também não é, tipo, né, é um filme comercial, então não deixa de ser, mas é mais do que, tipo, Marvel, assim, que é filme pipocão, né? Então acho que foi importante pra ele. Mas assim, as indicações eu acho que valeu, as vitórias é discutível e tal, mas também não vou reclamar muito, né? E... Inclusive, esse também foi o primeiro filme cinebiográfico do Nolan. Até então, o Nolan só fez filme de ficção mesmo, né? Então, esse foi o primeiro que tem a ver um pouco com a realidade. Fez Batman, né, cara? Fez Batman, ele fez o Interestelar. Então, Interestelar, Tenet, Amnésia, vários outros filmes assim. O Dunkirk, que também é um filme de história, mas não é uma biografia específica, né? Esse aqui foi o primeiro cinebiográfico. E ele vai ter outro, assim, não é cinebiográfico, mas é baseado na realidade, que vai ser o Odisseia, né? Tá pra sair aí em breve. Com o Tom Holland com tipo 45 atores, né? Não, e é muito louco, né? Que o Tom Holland vai estar, no mesmo tempo que ele vai estar no Odisseia, ele vai estar no Homem-Aranha 4, né? Vai ser no mesmo ano. Exatamente. É muito louco, mas enfim, é isso aí. Cara, é isso. Pra mim, o filme retrata bem a tensão. O forte desse filme é a maneira como ele conta a história e a tensão que ele cria. E pra mim, é um filme que, assim...
Eu gostei muito de ter reassistido. Eu acho. Eu também gostei, sabia? É um filme longo, sim, é um filme que às vezes cansa de assistir, mas, cara, eu aproveitei, eu não fiquei entediado ou falando, putz, já vi isso, sabe? Eu lembro disso. Não, eu gostei, eu assisti e foi uma experiência legal. E eu assistiria de novo daqui a alguns anos, assim, eu acho que é um desses filmes que a gente consegue assistir de novo, porque, mesmo sabendo a história, mesmo já tendo assistido, ele vale a pena, porque parece que ele te puxa, toda vez que você tá ali, você fica fisgado pelo filme, sabe? Então... E eu vejo coisa nova nesse filme, assistindo a segunda vez, assim. Então talvez na terceira eu veja mais coisas ainda, sabe? Exato, E só pela atuação do pessoal, né? Pela atuação do elenco todo ali, eu acho que vale a pena também. Todo mundo atua muito bem. Cara, pra mim, filme, assim, incrível, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gostou e tem gente que quer depois falar, porque o Oppenheimer mudou de ideia, agora ele quer ser pacifista, não sei o quê. Mas, cara, tipo, independente, isso não tem a ver com o filme, né? Então... Não, nada a ver. É um filme que vale a pena, recomendo pra todos. A trilha é incrível, o som é incrível, a atuação é incrível, tudo incrível nesse filme, sabe? Não tem um defeito pra botar nisso, então... Pra mim também não tem. Pra mim é isso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, já deixa o seu like se você estiver no YouTube. Se você estiver na plataforma de áudio, dê umas estrelinhas pra gente. A gente precisa de ouvintes e de mais pessoas alcançando aqui. E claro, você pode acompanhar a gente toda segunda-feira, às 5 horas, com um episódio novo. E se você quiser comentar algum filme que a gente assista, como esse, a Sayuri comentou esse filme aqui pra gente assistir, e a gente assistiu Oppenheimer. Espero que a Sayuri que esteja assistindo goste, né? Deixe seu comentário falando o que você achou do nosso episódio. E vocês podem comentar também outros filmes pra gente assistir. E se inscreva no canal, siga o nosso podcast. A gente se vê na semana que vem. Valeu e fui. Tchau.